Pré-jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Vou falar então dos desfalques, né, que o Flamengo vai ter para esta partida, das decepções, né? E é claro, uma coisa está em jogo também nesta partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, sem falar de toda a rivalidade aí criada nos últimos anos entre essas duas equipes. Também a honra dos jogadores do Flamengo, e eu vou falar para você por que a honra deles também vai estar em jogo. Fala, minha nação rubro-negra! Eu sou o Wagner Lemos e o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro de Felipão, né? No estádio Independência, neste sábado, às 21 horas da noite, mais conhecido também como 9 da noite. Vamos trazer todas as informações sobre esta partida que vale a honra dos jogadores do Flamengo e eu vou contar para você por quê. Afinal, estão deixando o Brasileirão de lado ou é falta de competência? Se não for uma coisa, pode ser que seja outra, hein? Olha, te falo já, mas antes, deixa eu pedir a você humildemente a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla. Isso é muito importante, mas muito importante aqui para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Você clicar neste botão abaixo aí, ó, inscreva-se. Se já for inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vem comigo, porque, ó, sem você, esse canal não é nada, então eu conto aí com sua ajuda. Beleza, galera? Um abraço, hein? Conto com vocês. Olha, o Flamengo, cara, e o Atlético Mineiro se enfrentam lá em Minas, de olho no Botafogo, né? Que costuma sofrer aí contra clubes que estão na parte de baixo da tabela do campeonato brasileiro. Vou trazer para vocês aqui, então, a classificação aqui de início, né? A classificação para você dar uma olhada para que nós possamos ver quanto é importante esta partida entre Flamengo e Atlético Mineiro lá no estádio Independência. Você vê aí créditos lá para cadê? Sim, agora sim. Vamos lá. Não apareceu? Tabela do Campeonato Brasileiro. Agora sim, tá muito. Vou remover essa. Vou trazer daqui a pouco, então, a tabela do Campeonato Brasileiro, só para você ter uma ideia, né, de como esse jogo é importante, tanto para o Flamengo, também para o Atlético Mineiro, mas também para o Flamengo, que está ali brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer aqui para você, galera. Olha aí, agora sim, vou trazer aqui para vocês a tabela atualizadíssima do Campeonato Brasileiro. Botafogo 40, Grêmio 29, Flamengo 28, Palmeiras 28, Paranaense 26, São Paulo 25. E aí, Fluminense 25, Bragantino 25. Aí começa, ó. Fortaleza 23, Inter 23, Cruzeiro 22, Cuiabá 22, Atlético Mineiro 21, Santos 17, Corinthians 16, Goiás 15, Bahia 14, Coritiba 14 e América 10. Aí o Vasco lá na última posição. Eu só quero trazer aqui para vocês o nosso adversário. Atlético Mineiro 21 pontos em 16 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 16, sofreu 18, está com saldo menos 2. Então tá aí, hein? Tá aí. E aí vem o Flamengo, com o melhor ataque do campeonato brasileiro, com 28 gols, assim como o Palmeiras venceu 8, empatou 4 e perdeu 4. Já chega de perder, né, Mengão? Vamos para cima. Já disse lá o meu placar, é 2-1 para o Flamengo, esta partida lá no estádio Independência, e eu falo mesmo 2-1 para o Mengão. O Flamengo que vem lá da euforia da vitória contra o Grêmio lá na Arena, né? Mas não tem notícias assim muito agradáveis para o torcedor rubro-negro. São muito preocupantes as notícias que começam a rolar. Isso por quê, cara? Começando com essas negociações, essa janela que fecha aí no dia 2, muita preocupação, porque o Flamengo pode ficar sem grandes
reforços, o Zenit impôs, então, uma condição para negociar o Wendel com o Flamengo, recebendo aí um valor abaixo do que esperava. Eles esperavam um valor maior, e aí o Zenit, sabendo que o Flamengo não vai aumentar a oferta, eles fizeram uma contraproposta para negociar o Wendel, até porque ele teve problemas lá na sua reapresentação, e aí o clube russo não quer contar com ele para as próximas temporadas. Então, segundo o jornalista lá, Júlio Miguel Neto, lá das suas redes sociais, o clube russo, o Zenit, deseja aí manter parte dos direitos econômicos do volante para seguir com essas tratativas aí e chegarem a um denominador comum com o Mengão, uma negociação. Quem sabe o Flamengo compra aí 60%, 70% do passe do Wendel e ele vem aí reforçar o Flamengo. Lembrando, ele está mal fisicamente, precisa se recuperar, então não é uma peça que o Flamengo vai poder usar de imediato, é uma peça aí daqui a um mês, daqui a 15 dias, até ele se recuperar aí toda a sua forma física, até porque estava em baixa temporada lá na Rússia. E também, notícia do Zenit, também não muito boa, né? A possibilidade desse empréstimo e a negociação com o Claudinho, que está travada. Calma, chegando até a ouvir nas redes sociais, e o Flamengo lá confirma através dos bastidores, né, de que as negociações poderiam estar encerradas. Aí eu falo, gente, calma. Lembra das negociações com o Gerson? O pai do Gerson chegou no Brasil e disse que ele estaria no Flamengo. De repente, o Flamengo desistiu da negociação, teve toda aquela polêmica, porque já havia dito que ele viria para o Flamengo. Ele veio posteriormente, após o Flamengo começar a negociar. Então, calma, não estou falando que o Claudinho virá, não estou cravando, até porque não tenho esta informação. Eu estou analisando os fatos passados para que eu possa ter uma análise do fato presente. Então, calma. É claro, o Claudinho é uma negociação diferente, o Zenit quer o valor, quer 25 milhões, o Flamengo ofereceu 15, e aí poderão chegar a um denominador comum, quem sabe 19 ou 20 milhões de euros, até porque o Zenit tem que recompensar lá o Red Bull Bragantino, de onde o Claudinho saiu para se transferir lá para o futebol russo. Calma, muito calma nessa hora. O Flamengo só não pode ficar de mãos abanando, né? Tem lá o plano C, que seria o Gustavo Scarpa, que também está lá no Nottingham Forest, um jogador aí de 29 anos, pertence ao clube inglês, se transferiu do Palmeiras para lá. Eu acho difícil essa negociação, não só pela vontade do Scarpa de permanecer lá na Europa, mas por toda aquela questão, aquele processo com o William Bigode, né? Então, acho que o Scarpa quer ficar, de fato, longe para poder não ficar muito ali aqui no Brasil, neste momento, até que esse caso também lá com entre o Gustavo Scarpa e o William Bigode sejam resolvidos lá judicialmente. Então, muita calma nessa hora, tudo pode acontecer ou nada, né? Eu espero que aconteça alguma coisa e o Flamengo ainda pode fazer uma outra proposta lá, a última proposta no De La Cruz, para não ficar de mãos, abanando aí nesta janela do campeonato aí, nessa janela de transferência. Vamos ver, né? Pois essa mesma estratégia, eu lembro, foi usada lá para o Coringa Gerson, quando ele estava lá no Olympique de Marselha. Informações para a partida contra o Atlético Mineiro. Cara, mais uma baixa. Não aguento mais. O departamento médico do Flamengo tá parecendo um spa. Isso porque mais um jogador está lá neste departamento médico do Flamengo. Vou explicar para vocês, para que nós possamos tecer sobre tudo que poderá vir aí nesta partida contra o Atlético Mineiro. Cara, você vê aí imagens da Flá TV, então, vão lá na Flá TV, se inscrevam. Eu já sou inscrito, né? Vamos comemorar, né? Narrador muito bom lá da Flá TV. Isso porque o Rodrigo Caio, cara, apresentou um quadro viral e desfalca o Flamengo nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Caio fez apenas 9 jogos na temporada e entrou em campo, meus camaradas, pela última vez, você lembra? Lá em abril,
é o jogo contra o Internacional na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, há 15 rodadas atrás, cara. É muita coisa, é muito tempo sem entrar em campo. Nesta ocasião, ele jogou por apenas 1 minuto lá contra o Internacional. Muito bem. Outro desfalque de peso, já sabemos, Eric Pulgar deve voltar apenas em agosto, né? Ainda se recupera lá da lesão no bíceps femoral da coxa direita. Desse modo, o jogador ainda não participou aí das últimas atividades lá no Ninho do Urubu. Outro que está de fora, Mateuzinho, aí se você já conhece, né? Está em transição para o retorno aí aos gramados e pode mais no futuro ser relacionado aí pelo técnico Jorge Sampaoli. Nesta partida específica contra o Galo, lá no Independência, o Flamengo não contará então com Pulgar e com retorno previsto, como eu falei, lá para agosto. Davi Luiz e Ayrton Lucas também ficam de fora desse jogo, né? Ficaram de fora do jogo contra o Grêmio e possivelmente também não vão atuar nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, 2 desfalques de peso aí do Flamengo, nessas peças aí, o Ayrton Lucas por causa de uma entorse no joelho esquerdo e Davi Luiz está fora por conta lá de dores no joelho direito. Que falta, hein? 2 desfalques, somando aí a ausência do Mateuzinho, são 5 jogadores que ficam de fora dessa partida aí. Davi Luiz, Ayrton Lucas, titulares praticamente da equipe do técnico Jorge Sampaoli, e sendo titulares, cara, mais aí essas baixas que o Flamengo vem tendo no Campeonato Brasileiro. Então é complicado aí, o Flamengo precisa tomar muito cuidado. Porque são peças fundamentais nessa transição, nessa partida contra o Atlético, que é importante sim. O Atlético está muito longe na tabela, 7 pontos atrás, mas uma derrota lá em Minas poderia sanar de vez qualquer disputa aí ao título do campeonato, e aí restaria ao Flamengo a luta pelo G4. Vamos ver como vai se dar aí toda essa questão do Flamengo contra o Atlético Mineiro lá no estádio Independência. Eu espero que seja uma vitória convincente contra os mineiros, galera. E aí vamos lá, olha, o provável Flamengo então para essa partida contra o Atlético Mineiro lá no estádio Independência. Eu coloquei assim, ó, minha provável escalação, tá, gente? Muita calma nessa hora. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno ou o Pablo, Léo Pereira, Davi Luiz já posso cortar de vez, né? Ayrton Lucas também não vai, então é o Felipe Luiz. Aí vem o meio-campo, pode ser o Alan, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Gerson, pode ser o Everton Ribeiro e também o Arrascaeta. No ataque pode ser o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu acho que ele não coloca, o Pedro vai colocar essa dupla de ataque, que faz tremer, sim, o torcedor do Atlético Mineiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Vamos ver qual vai ser a equipe que o Sampaoli vai mandar a campo. Já a equipe adversária, o Atlético Mineiro, cara, busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. É isso mesmo, Scolari ainda não venceu no comando do Atlético Mineiro, somados aí Brasileirão e Libertadores, não é isso? Busca então a sua primeira vitória e terá aí o reforço de 3 jogadores. O zagueiro Gemerson, o lateral esquerdo Guilherme Arana, esse sim, muita qualidade tem o Guilherme Arana e muito respeito que ele tem lá com a torcida do Atlético Mineiro, e o atacante Eduardo Vargas. Então, para mim, duas peças importantes que o Felipão vai ter. Eduardo Vargas no ataque, né? E o Guilherme Arana lá na lateral direita. Eles cumpriram, então, suspensão na derrota para o Grêmio lá no Sul e voltam aos relacionados, podendo ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Nesta semana, o Scolari acompanhou, então, a liberação e comemorou, né? Dos meias também, Matias Zaratio, né? Esse, meu irmão, muito respeito, pelo menos meu,
ao futebol aí do argentino. E do Johan, né, do departamento médico, saíram lá, os dois estão em transição física e ainda devem ser desfalques contra o Flamengo. Tomara que sejam desfalques aí contra o Flamengo, o Matias Zaratio e o Johan, principalmente o Zaratio, né? Que jogador, que qualidade. Imagino o Zaratio ali naquele meio-campo do Flamengo, seria uma luva, né? E com a saída, então, dos dois jogadores, né? O Atlético Mineiro zerou aí o departamento médico, mas esses dois jogadores ainda estão em transição. Não sei se o Felipão vai colocá-los assim, antecipando os seus retornos. Isso pode agravar, então, uma possível lesão. Falando de jogador por jogador do Atlético Mineiro, nosso adversário, o Everson, ele é titular absoluto lá da equipe do Galo, né? E já disputou aí mais de 40 jogos na temporada. É um goleiro bom, é um bom goleiro. Mariano, lateral direito, tem 37 anos, hein? Disputa aí a vaga com o Saravia, mas é o mais cotado aí para ser titular nessa equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. Na zaga deve vir Igor Rabelo, né? O zagueiro tem 28 anos, e assumiu a vaga aí na defesa do Atlético Mineiro contra o Flamengo. O Gemerson, né, que retorna então a defesa do Atlético Mineiro, pode retornar. Ele tem aí, volta, né, ao time após cumprir suspensão e é titular e peça importante da equipe do Felipão. Aí vamos falar do Guilherme Arana, cara. Guilherme Arana, jogadorzaço do meu entender. Até houve aquela sondagem do Flamengo, né, que busca ainda um jogador para suprir ali a lateral esquerda na ausência do Ayrton Lucas, como vai ser agora. O Felipe Luiz vai jogar, joga de terno o Felipe Luiz, joga, mas não é um lateral de ofício, ele faz às vezes ali de meio campo, faz às vezes de zagueiro, mas não tem como ir a fazer toda aquela profundidade lá. O técnico Jorge Sampaoli provavelmente deve colocar o Bruno Henrique naquela posição. Então, Guilherme Arana está de volta aí a equipe titular do Atlético Mineiro, do Luiz Felipe Scolari, que deve colocar no banco aí o Rubens, né? O volante Rodrigo Bataglia, né, reforço aí do Atlético para essa temporada, ganhou espaço e é titular deste meio campo aí, já tem 23 jogos com a equipe do Atlético Mineiro. Outro, Otávio, né, camisa 5, briga aí por essa vaga com o Zarate, mas eu acho que o Zaratio está muito aquém, muito acima do Otávio, mas por conta da transição ainda pode ser que o Felipão utilize o Otávio. O Igor Gomes veio lá do São Paulo, né? Era muito criticado no São Paulo, mas até que vem desempenhando um bom papel lá no Atlético Mineiro e não deve ser barrado, deve vir como titular aí o meia Igor Gomes dessa equipe do Atlético Mineiro. E Christian Pavon no ataque, né? O atacante aí tornou-se titular, já fez bons jogos, né? Até porque o Vargas também vinha de contusão, estava no departamento médico, aí o Pavon ganhou espaço ali e o atacante, pode vir como uma opção do técnico Scolari. Paulinho, um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, Paulinho, ex-Vasco, não é isso? Ele é muito acionado, né, durante as partidas, fez 14 jogos, tem 6 assistências, 37 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. O Paulinho joga muita bola, cara, muita bola mesmo. E o Hulk, né? O que falar do Hulk? Tem muita parte física, muito arranque, e é o titular e o grande jogador lá, o nosso adversário, o Atlético Mineiro. Dando essa passada, apita aí, ó, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, e Nailton Júnior de Souza Oliveira, auxiliares, e Evandro Melo Lima, também de São Paulo, sendo o Nailton lá do Ceará, árbitro FIFA do Ceará. Novar, Thiago Duarte Peixoto, lá de São Paulo. São 70 partidas entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, 27 vezes as vitórias do Flamengo, empatou 15 e o Flamengo teve 28 derrotas. Então, uma vitória, como eu falei, de 2-1 amanhã, pode igualar aí o placar. O Flamengo marcou 85 e sofreu 100 gols nos últimos 5 jogos. Você vê aí, ó, as equipes, a vantagem também é do Atlético, 3 derrotas, né, para o Flamengo,
e 2 vitórias. Meus amigos, meus irmãos, então esse jogo amanhã, hoje, né, sábado, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro, no Independência. Meu placar 2-1 Mengão. E o seu? Muitas informações aqui nesse pré-jogo. Fique com Deus, mais tarde tem transmissão, tem também aquele pós-jogo com coletivo e também informações sobre o Mengão durante o dia. Beleza? Um grande abraço para você, até a próxima.